Bom dia, galerinha. Nós vamos iniciar hoje com a correção do exercício que eu passei para vocês sobre função afim. Lembra que nós tínhamos visto o conceito, de função afim? E aí eu passei 3 questões para vocês resolverem. Algumas pessoas tiveram dúvida na segunda e na terceira, tá? Então, para ficar uma correção mais completa, a gente vai corrigir todo o exercício. Então, a primeira questão pede para a gente assinalar as alternativas que representam funções afins. Então, nós sabemos que para a função ela ser afim, ela tem que ser nesse estilo aqui, né? Ó, f de x igual a x mais b. Ou seja, nós não podemos ter uma incógnita elevada ao quadrado. Por exemplo, se aqui esse x fosse ax ao quadrado mais b, né? Então, já não representaria uma função afim. Foi basicamente isso que nós vimos sobre a definição desse tipo de função. Então, com base nisso, a gente já vê aqui ó, que nessa letra A, f de x igual a 5x mais 1 representa sim uma função afim. Né? Nós temos aqui o valor de A, que é o número 5, e temos aqui o valor de B, que é o número 1. Deixa eu ir colocando aqui na frente, que aí já vai ajudando vocês a identificarem os coeficientes A e B. Então, nós temos aqui, ó, lembra? O coeficiente A é o número que está multiplicando o x. É sempre um número, então não posso colocar aqui 5x. Não posso, eu tenho que colocar só o número que está multiplicando o x. Tá certo? E o B é o número que está sozinho. Então, no caso, seria aqui o número 1. Tá? Na questão não pede para a gente identificar os coeficientes, mas aí eu quero identificar para vocês. Letra B, não é uma função afim. Por que que não é uma função afim? Porque nós temos esse x elevado ao quadrado. Então, aqui não seria uma função afim. Letra C, mesma justificativa. X ao quadrado menos 9 não é uma função afim, porque nós temos um x elevado a 2, tá? E letra D, 6x menos 5. Então, representa sim uma função afim. Né? Nós temos aí uma função que está na forma geral da função afim. Nós temos o coeficiente A, que é o número que está multiplicando o x, então é o 6. E temos o coeficiente B, que é o número que está sozinho, então é o menos 5. Então, nessa primeira questão, nós tivemos pouquíssimas dúvidas. Vamos aqui para a segunda. Nessa segunda questão, pede para classificar as funções afins abaixo em função afim de primeiro grau, aqui ó, função linear ou função constante. E também determinar os coeficientes A e B. Então, basicamente, nós temos que dizer se essas funções, que já são funções afins, se elas são afim de primeiro grau, afim linear ou afim constante. Então, aqui, ó, nós temos, lembra? Só para você recapitular aqui, ó, nós temos a função de primeiro grau. A função ela vai ser de primeiro grau quando ela tiver o A e o B. Temos a função linear. Então, a função ela vai ser linear quando ela tiver somente o coeficiente A. E temos a função constante. Então, a função constante, ela vai ter somente o coeficiente B. Tá certo? Então, vamos aqui. Essa letra A, nós temos o valor de A e o valor de B. Então, se encaixa aí na definição de função afim de primeiro grau. Temos a letra B, tem somente o valor de A, que é o número que está multiplicando o x. Então, essa função aí, ela vai ser uma função linear. Linear. Essa letra C, nós também temos somente o valor de A, que no caso aí é o 8. Então, também vai ser uma função linear. Letra D, temos apenas o valor de B, né, gente? Nós temos aqui só um número. Se tivesse um x aqui, ó, aí seria linear. Como não tem o x, então essa função ela vai ser o quê? Uma função constante.
É bem fácil da gente compreender. Só tem o número, então é constante. E essa letra E, nós temos aí o valor de A, que é menos 8, e o valor de B, que é 1. Então, essa função é uma função afim de primeiro grau. Além de identificar, nós também temos que dizer aí quais são os coeficientes. Então, nessa letra A, eu vou ter que dizer quem é A e quem é B. Aí eu lembro que A é o número que está perto do x, multiplicando o x, então A é igual a 3, né? E B é o número que está sozinho, então menos 1. Na letra B, nós temos só o coeficiente A, né? Já que é uma função linear, então nós temos o coeficiente A igual a menos 7. E o B é 0. Um aluno me perguntou, né, durante a semana, se tem a necessidade de colocar que B é 0, tendo em vista que não tem B. Então, tanto faz você colocar B igual a 0, ou você deixar só assim, ó. Eu vou entender que a função é linear, então, obviamente, ela não tem o valor de B, né? O valor de B é nulo. Letra C. Nós temos o valor de A, que é igual a 8. Letra D. Nós temos o valor de A, que é igual a 0, então a gente não precisa colocar. E temos o valor de B, que é o número que está sozinho, não tem um x multiplicando, então o B seria aí o número 6. Belezinha, minha gente? E por último, para finalizar aqui, ó, letra E. Na letra E nós temos menos 8x mais 1, então nós temos o coeficiente A, que é menos 8, que está multiplicando aí o x, e o coeficiente B, que é 1. Certo? Vamos para a terceira questão. Terceira, diz o seguinte: Yara vai a uma loja e se interessa em comprar uma camiseta que custa R$ 25. Primeira informação que está sendo dada. Ela gosta bastante da camiseta e percebe que na loja existem muitas peças iguais. Sabendo que P é o preço que Yara pagará e X é a quantidade de blusas que ela comprará, responda. Letra A. Quanto Yara pagará se ela comprar 2 blusas? Então, galera, não é uma conta muito complexa. Se você pensa, uma certa pessoa ela chega numa loja, ela quer comprar 2 blusas e cada blusa custa R$ 25. Então, basta você pegar a quantidade de blusas, que no caso aí são 2 blusas, né? Na letra A, e multiplicar pelo preço. Então, 2 vezes 25. No caso, Yara vai pagar pelas 2 blusas R$ 50. Letra B, mesma forma. Quanto Yara pagará se ela comprar 10 blusas? Então, as 10 blusas custam cada uma R$ 25. Se ela compra 10, então basta você multiplicar a quantidade de blusas pelo preço de cada uma. Então, ela vai pagar 10 vezes 25, R$ 250 pelas 10 peças. Então, é só uma multiplicação simples. E a letra C, que foi onde vocês tiveram mais dificuldade, diz assim: qual a função que representa esta situação? Então, veja bem, ó. Eu fiz aqui na letra A quanto que Yara pagaria se ela comprasse 2 blusas. Fiz na letra B quanto ela pagaria se ela comprasse 10 blusas. E qual seria o preço se ela comprasse X blusas? Então, eu não sei a quantidade, eu vou chamar de X. Tá? Para eu encontrar uma função que represente essa situação. Então, percebe, eu peguei o 25, que é o valor de cada peça, e multipliquei pela quantidade, né, na letra A. Então, 25 vezes 2, 50. Na letra B, peguei a quantidade, multipliquei pelo preço também. Então, 10 vezes 25, que dá R$ 250. Então, na letra C, eu vou pegar a quantidade, que no caso é X, ó, a quantidade de blusas é X, e vou multiplicar por 25. Então, só organizando, a gente vai ter aí que a função é o P de X, só para a gente colocar a notação correta. Então, P de X é igual a 25x.
Só para organizar. E por que isso daqui é uma função? Ó, é uma função porque nós temos um número, uma constante, que está em função de outra. Por exemplo, eu tenho um preço P que ele depende da quantidade de blusas que você compra. Se eu compro 2 blusas, eu pago R$50. Se eu compro 5 blusas, eu pago R$125. Se eu compro 10 blusas, eu pago R$250. Então, o preço ele vai mudar de acordo com a quantidade de blusas. Então, isso daí é uma função. É uma função porque eu tenho uma variável, que é o preço P, que está em função da quantidade de blusas que você compra, tá? Essa ideia de função vocês vão aprendendo melhor durante o estudo de funções. Agora que nós vimos o primeiro tipo de funções. Belezinha, né? Belezinha? Aí vamos para o conteúdo de hoje, ó. O conteúdo eu acho que vai ser mais rápido do que a aula propriamente dita. Nós temos o seguinte. Na aula passada eu propus para vocês baixarem um aplicativo chamado GeoGebra. Esse aplicativo, ele nos fornece a possibilidade da gente construir gráficos, né? E aí, vocês viram que nesse GeoGebra a gente tem lá um plano cartesiano, nós temos o eixo Y, que é esse eixo aqui, ó. Nós temos o eixo X, né? E nós temos lá vários pontos, a gente pode fazer a função que a gente desejar fazer. Mas hoje, nós vamos aprender a fazer essas funções, esses gráficos dessas funções, de uma forma manual, tá? Então, o GeoGebra nós ainda vamos utilizar muito, só que hoje eu quero que você aprenda como é que você constrói o gráfico de uma função afim de uma forma bem simples. Então, veja bem. Aqui eu tenho 2 planos cartesianos, tá? Por que eu coloquei aqui 2 planos cartesianos? Para dizer para vocês o seguinte, a função afim, o gráfico dela, sempre, durante toda a nossa existência, vai ser uma reta. Uma reta, minha gente. Uma reta, que pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. Uma reta. E aí eu vou explicar para vocês como é que nós podemos construir essas retas. Aí, antes disso, eu quero que você aprenda o seguinte, ó. Quando é que o gráfico da nossa função vai ser assim, subindo, ó? Subindo. O gráfico da função está subindo. Vai ser assim quando o A ele for positivo. Por exemplo, por que eu tenho certeza que o gráfico da função f de x igual a 2x mais 1 vai ser subindo? Subindo é crescente. Por que eu sei que vai ser crescente? Porque eu olho para o A, que é 2. Como 2 é um número maior que 0, é um número positivo, então o gráfico da função sempre vai ser crescente. E quando é que vai ser decrescente? É um pouco óbvio, né? Vai ser crescente quando o A ele for positivo e vai ser decrescente quando o A for negativo. Por exemplo, f de x igual a menos 3x mais 1. Ó a diferença. Aqui nessa função a gente tem o A positivo, que é o mais 2. Aqui nessa função eu tenho o A negativo, que é o menos 3. Então, como o A é negativo, a função ela vai ser decrescente, ela vai ser descendo. Decrescente. Então, é isso. A positivo, a função cresce. A negativa, a função decresce. Isso aqui vai nos ajudar a saber se o nosso gráfico ele vai estar correto ou incorreto, tá? É só mais uma informação a princípio, depois é que nós vamos nos aprofundar mais nesse conteúdo aqui. Aí vamos lá, vamos construir um gráfico. Eu tenho a função, eu tenho o A da função, ó, é 2. E aí eu olho só para o A. Olhando para o A, eu sei que a função ela vai ser uma função crescente.
crescente. Como é uma função crescente, então eu já sei que o gráfico vai ser mais ou menos assim, ó, subindo, né? Mas aí, gente, eu tenho infinitos. Por exemplo, se eu pego esse ponto aqui, ó. Por esse ponto eu posso passar infinitas retas. Então, como é que eu vou saber como é que vai ser o gráfico da minha função? Eu vou ter que atribuir valores para o x. Tia Jéssica, o que é atribuir valores para o x? É você pegar o x e colocar valores no lugar dele. Então, por exemplo, ó, eu quero atribuir 0 e 1. Eu digo eu quero porque você pode atribuir qualquer valor que você quiser. Se você quiser atribuir 300 a x, você pode. Se você quiser atribuir 1000 a x, você pode. Mas aí eu vou escolher, porque você pode escolher. Eu vou escolher atribuir 1 e 2, por exemplo. Então, onde tiver x, eu vou colocar 1, tá? Então, onde tiver x, eu vou fazer assim, ó. 2 vezes 1, que é o x, que eu vou atribuir 1 no lugar dele, mais 1. Aí você faz a continha. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Pronto, encontrei o valor aqui, ó. Depois, eu vou atribuir o número 2. Então, 2 vezes 2 mais 1. Então, 2 vezes 2, nós temos 4. 4 mais 1, 5. Jéssica, eu posso atribuir qualquer número que eu quiser. Aqui você atribui 1 e 2, mas se eu quisesse atribuir 3 e 4, 5 e 6, qualquer número, gente, qualquer número, certo? Então, eu atribuí 1 e 2 porque eu não sou nem besta. Eu atribuo números pequenos para minha conta ficar pequena. Se você quiser que seu gráfico fique enorme, você atribui um número enorme que você quiser, tá bom? Então, atribui 1 e 2. Só precisa atribuir 2 números, ok? Então, o que eu encontrei aqui? Eu encontrei 2 pares ordenados. Ó, aqui eu coloquei um valor para x, substituí na função e encontrei o y. Então, eu tenho um par ordenado chamado aqui 1 e 3. Aqui eu tenho um par ordenado que foi do 2 ao 5. 2 ao 5. Então, o que acontece? Ó, eu vou fazer aqui o meu plano cartesiano, bem bonitinho. Faço o eixo. Espera aí. Fazer aqui do lado. Vou fazer o eixo y. Lembra que nós aprendemos como é que a gente localiza pontos no plano cartesiano? Então, aqui eu faço o eixo y. E aqui eu faço o eixo x, bem retinho, né, minha gente? Ó, lindo, maravilhoso. Fiz. Aí aqui eu tenho o número 1, o número 2, o número 3, o número 4 e assim vai. Aqui eu tenho o número 1, número 2, número 3, número 4 e assim vai. Aqui eu tenho a parte negativa, lembra? Ó? Menos 1, menos 2, menos 3 e assim vai. E aqui também eu tenho a parte negativa, menos 1, menos 2, menos 3 e assim vai. Menos 1, menos 2 e menos 3. Então, nós estamos construindo o gráfico da nossa função. Aí eu venho agora e vou marcar os pontos. Então, vamos lá. O primeiro ponto é de 1 a 3. Então, x, y, de 1 a 3. De 1 do x a 3 do y. O ponto é bem aqui, ó. Porque é de 1 do x a 3 do y. Tá aí o meu primeiro ponto. Segundo ponto, 2 do x a 5 do y. Deixa eu só aumentar aqui para a gente poder colocar o 5 aqui, tá bom? Então, aumento só um pouquinho para a gente poder colocar o 5 aqui, ó. Eixo y, pronto. Segundo ponto, vai de 2 a 5. Então, 2 do x a 5. Tá aqui o segundo ponto. Feito isso, eu venho e marco meu gráfico.
Gente, desculpa aí a coordenação motora, viu? Vocês já me conhecem. Pronto. Esse é o gráfico da minha reta. Aliás, da minha função. Uma reta que está crescendo, uma reta crescente. Se quiser aumentar, ó, você pode. Tá? Então, aí nós temos o gráfico da nossa função. Na próxima aula, nós vamos ver como é que eu faço outros tipos de gráficos, tá? Que também são de funções afins, só que, como eu fiz só um exemplo, eu não vou cobrar ainda que vocês saibam fazer da forma 100% correta. Então, vejam esse exemplo. Ó, todos os casos a gente vai atribuir valores, substituir no x, obter os pares ordenados e marcar no plano cartesiano. De novo, atribui valor para x, substitui na função, resolve e encontra o y. Quando você tiver os pares ordenados, marca no plano cartesiano e faz a bonita da reta. Tá bom? Então, a aula já está bem longa. Próxima aula, a gente resolve os outros exemplos. Esse e mais 2 exemplos que ficaram na aula passada. Tá bom? Um cheiro e um queijo e até a próxima. Tchau, tchau!